Por que os homens simplesmente pararam de ter atitude, assim, de um dia para a noite, pararam de ter atitude? Você já percebeu como está cada vez mais difícil encontrar homens com atitude? Homens que chegam, que assumem o que sentem, que sabem liderar uma conversa, um relacionamento, uma decisão? Hoje, muita gente reclama que os relacionamentos estão frios, superficiais e cheios de indecisão. Mas será que os homens realmente perderam a atitude ou o mundo mudou tanto que eles ficaram perdidos no meio disso tudo? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso sem filtro, medo da rejeição, redes sociais, relacionamentos modernos e o que está fazendo muitos homens se tornarem inseguros e acomodados. Por que os homens simplesmente pararam de ter atitude, assim, de um dia para a noite, pararam de ter atitude? Eu comecei a perceber esse movimento de um tempo para cá, de realmente os homens não têm mais atitude, a gente não tem aqueles homens que a gente estava acostumada mais. E aí, pensando aqui com os meus miolos, eu acho que eu tenho uma pequena teoria, mas eu preciso que os homens venham aqui me dizer. Normalmente, quando eu trago esse tópico pra cá, os homens sempre comentam que é porque acham que o quê? Vai ser acusado de assédio. Sempre. E eu não entendo muito. Eu acho que pode ser muito mais do fato de realmente perder a coragem de levar um fora e não estiver a fim de levar um fora do que realmente ser acusado de assédio, né? Mas eu não acho que esse seja o maior dos problemas. Eu realmente acho que o maior problema é o fato das mulheres, às vezes, muitas vezes, não demonstrarem de volta. Então, o que acontece? Muitos homens estão vindo traumatizados daí, porque hoje, né, eles estão mais assim, sabe? Então, eles estão ficando um pouco traumatizados do fato, às vezes, de demonstrar sentimentos para a mulher, tentar correr atrás dela ali, fazer uma coisa, e elas não fazerem de volta. O que é um ponto, sim, que com certeza vai levar esses homens a pararem de ter atitude, porque tomaram consciência, não querem mais sofrer, entendeu? Então, amiga, às vezes esse homem só não tem atitude com você porque você não tá demonstrando nada de volta. Esse é um ponto. Tudo bem que eles realmente perderam a coragem ali, eles não estão tão afim ali de ver pra fora e tal, mas assim, às vezes você também pode estar colaborando um pouquinho com isso. Mas eu realmente gostaria de saber a opinião dos homens ali, porque essa é a minha teoria, o que eu percebo por aqui. Então comenta aqui e me contem, mulheres, também, se vocês estão vivendo nessa era aí. Pessoal, quando a digníssima fala no vídeo por que os homens não têm mais atitude, eu vou aqui colocar em tópicos, né, como já de costume, para ficar bem claro e objetivo esse vídeo. Primeiro, o medo da rejeição aumentou, né? Assim, antigamente o homem chegava sem pensar muito, né? Porque não tinha essas leis aí que defende tanto a mulher, né? E assim, hoje muitos têm medo de virar print, né? Porque assim, meme ou serem humilhados nas redes sociais, né? Tem homem que prefere ficar quieto do que correr o risco de ser rejeitado publicamente. E isso acabou criando uma geração mais travada emocionalmente. Cara, você já pegou vendo esses vídeos na internet um homem sendo, não vou falar sendo humilhado não, mas a vergonha, cara, o cara chega na mulher, além dele tomar o fora, tem mulher ainda que zomba da cara do cara, moço, né, que tipo assim, fala que ele é feio, né, começa a criticar as questões físicas e também as questões financeiras. Por isso que o medo da rejeição aumentou e essas questões emocionais mexem com a vida da pessoa, né, e assim, segundo ponto, muitos perderam a confiança em relacionamentos, né? Você não vê mais homem falando de relacionamento. Então, assim, outra coisa que pensa muito é a decepção, né? Tem homem que já entrou em relacionamento, ajudou, foi parceiro e saiu machucado. Depois disso, ele começa a evitar se envolver profundamente, né? Aí aparece aquele homem que conversa, demonstra interesse no começo, mas some quando a relação começa a ficar séria, né? Por que o cara some, será? Porque ele perdeu a confiança em relacionamentos hoje em dia. Você não vê mais uma criação de construção assim conjugal, né? O que a gente mais percebe na internet é a mulher que é o cara pronto. E isso não demonstra confiança, demonstra interesse. Então, tá complicado entender as mulheres hoje em dia. Não são todas, mas por causa da maioria, as mulheres interessantes estão pagando esse preço, né? Terceiro ponto, as redes sociais mudaram tudo, né? Então, assim, as redes sociais também mudaram completamente a dinâmica. Hoje existe excesso de opções, excesso de comparação e pouca profundidade, né? Muita gente quer atenção rápida, validação,
instantânea e ninguém quer construir algo de verdade. E nisso muitos homens acabam ficando acomodados. Mandem reação com stories, curte foto, mas não tem coragem de chamar para sair de verdade. Por quê? Primeiro, que as redes sociais mudam tudo, né? Realmente, hoje você vai, se você tiver um Instagram, o que mais tem é foto de mulher solteira postando, né? Então, assim, opção não falta. E aí entra com o primeiro e o segundo argumento, né? Que você, além de você ter, porque o Instagram hoje em dia virou a sua janela de visita, né? A primeira que a pessoa vai ver em quais lugares que você frequenta para depois ela se interessar. E aí vem a rejeição, o fato de você não ter dinheiro, de você não ser um cara interessante, ou se você você não demonstra. Aí a partir daquilo ali, a mulher já tem um primeiro pensamento sobre você. Aí a sua confiança aumenta, né, em relacionamentos, a desconfiança e você acaba se fechando e não quer mais saber de relacionamento porque o mercado está muito melhor para os homens do que para as mulheres, né? Então, assim, eu podia citar mais algumas questões aqui, ó, a falta de maturidade emocional, né? Tem também a questão de maturidade, né? Igual eu citei, muitos homens cresceram sem aprender a lidar com sentimentos, responsabilidades e compromisso, né? Foram ensinados a esconder emoções e fugir de conversas difíceis, né? Resultado, adultos emocionados, confusos, que querem companhia, mas têm medo de compromisso. Então, assim, o fato, cara, de você estar nesse mundo, já tem as questões do dia a dia, trabalho, talvez a pessoa estuda para o concurso, ou faz outras questões que ela quer mudar de vida, isso já se torna uma pressão. Então já é uma dificuldade que ela tem que superar. Aí vem umas mulheres, o cara quer uma parceira para ficar de boa, né? Distrair a cabeça. Infelizmente gera outros problemas, porque a mulher também tem essa dificuldade, porque hoje em dia colocaram na cabeça delas que elas querem tomar o lugar dos homens e tá vendo que não é bem assim, né? Que o papel do homem é só ele que aguenta a bagaceira, né? De fazer os serviços gerais ali de uma sociedade, né? E botar o mundo para rodar. Então, assim, cada um no seu quadrado. Infelizmente, os homens não têm mais maturidade. Não são todos, mas os que têm estão se isolando, né? E para concluir, no final das contas, talvez a pergunta não seja apenas porque os homens não têm mais atitude. Talvez a verdadeira pergunta seja o que o mundo moderno fez com os relacionamentos. Hoje existe medo, insegurança, ego, superficialidade, muita gente cansada emocionalmente, pessoal. Então, assim, é muito difícil uma pessoa se entregar verdadeiramente, sendo que ela tem insegurança, né? Ela não tem uma certa construção ali, financeira mesmo, ou talvez de experiência da vida, que a outra pessoa quer que ele tenha e ele não corresponde. E as mulheres querem esse cara bem financeiro, bem resolvido, e não acham porque esse mesmo cara também não quer. Então fica numa bola de neve e todo mundo fica solteiro. Comenta aqui o que você acha sobre esse assunto. Fui, até o próximo vídeo.